E aí galera, beleza? RB Ghost aqui. E hoje galera, estou aqui num local diferente, tá certo? Não estou no meu local habitual, né? Que é a minha casa. Estou aqui em Angra dos Reis, né? Próximo aqui, não é bem Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tá? Mas provavelmente daqui, né? Quando eu parar de falar aqui, eu vou tacar umas partes da minha viagem de Angra dos Reis, tá? Porque eu estou viajando. Então, vocês vão acompanhar aí nesse vídeo um gamer viajando. É basicamente isso. Nesse momento, vou me preparar para o almoço aqui, tá? Vou mostrar só um pouquinho, tá? Da pousada para vocês aqui. E no meio do vídeo eu dou umas recomendações, tá? De qual restaurante ficar. Eu sei que não é muito habitual fazer isso, né? Mas acho maneiro, né? Pra vocês aí acompanhar um pouco da minha rotina quando eu não estou na frente do computador, tá certo? Esse é o quarto do hotelzinho, né? Nada demais. Nesse momento eu vou me arrumar pro café. E no café tento mostrar um pouquinho mais pra vocês, tá certo? Se eu não conseguir, eu volto mais tarde com a próxima coisa que faremos aqui. Que eu não sei, eu só tô seguindo a onda. Bom, agora que faremos aqui, eu já estou arrumado, tá? E vou para o café da manhã, certo? E pra quem não é inscrito, me fala aí, comenta aí. Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Essa aí eu vi em vários locais e achei muito engraçado. Mais uma coisa, esse vídeo tá sendo gravado no segundo dia de viagem já, mas eu vou mandar aí os takes, tá? Do primeiro e segundo dia, tá certo? Tanto coisa que eu fiz no primeiro dia, quanto café da manhã, o passeio, tá? Provavelmente, tá? Alguns trechos. Eu espero que curtam aí. Conforme os dias se passarem, eu vou postando atualizações pra vocês. E eu vejo vocês no final do vídeo. Então, se possível, deixa um like aí, que deu muito trabalho, tá? Mas foi muito divertido. E é isso. Obrigado a todos aí. Nos vemos no final do vídeo. Curtam aí. Voltei aqui. Isso que vocês viram foi um pouco do primeiro dia, tá? Bem pouquinho. A gente chegou 10h30 aqui perto de Angra dos Reis, tá? Eu esqueci o nome da ilha realmente. Mas chegamos 10h30 aqui. A gente ia até o hotel, né? A pousada. Mas a gente andou, viu que estavam falando de um passeio e tudo. A gente foi pra esse passeio, deixamos as coisas no hotel aqui e fomos, nem paramos no hotel. Aí a gente pegou, entrou no barco, foi pra uma primeira ilha, foi primeira praia,
foi pra uma segunda praia, foi pra uma terceira praia, tá? Eu gravei um pouco na terceira praia, na quinta praia, eu acho, ou na quarta praia, e depois acabou. Mas nesse meio tempo, no barco, teve chuva, tá? A partir de meio-dia e meia, 1 da tarde, choveu. Então pegamos a travessia chovendo. Então a chuva no barco dói pra cacete. Ficamos todos ensopados. Cara, aconteceu muita coisa que eu não consegui gravar pra vocês, tá? Mas foi maneiro, tá? Depois chegamos aqui umas 5 da tarde. Eu tomei um banho, fui dormir e só acordei às 9. Fomos pra uma pizzaria aqui perto, que eu esqueci de gravar pra vocês, mas se eu lembrar, eu gravo, tá? Pra quem quiser, o dia que vier pra cá e quiser comer, eu recomendo a pizzaria, muito boa. Perto do centro, né, aqui. E esse foi um dos primeiros dias aqui. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo já é o segundo dia, já tomei café e tô me preparando aqui pra gente sair pra uma trilha, né? Hoje é o dia das trilhas. E vamos fazer uma trilha até cansar. Cada trilha que a gente faz é até a praia, então a gente vai parar em alguma praia. Eu não gosto muito de praias, tá? Porque eu sou gamer, né? Gamer gosta de quê? De ficar dentro de casa olhando pro PC. Então, né? Mas é isso, tá? Fiquem aí com um pouco do segundo dia. E no próximo vídeo, o terceiro e o último dia para voltar para o meu cantinho. Então, nos vemos no final do vídeo agora. Agora é sério. Final do vídeo.